Nosso âncora, continuamos aqui a refletir um pouquinho sobre o amor da aliança. Nos últimos encontros, você que acompanha, nós olhamos para a vida de Ruth, Noemi e Boaz e entendemos uma narrativa de vida, uma história, né, muito bem contada, como Deus manifestou a provisão, revelando o seu Deus da aliança, o Deus do pacto, um Deus que não esquece das promessas aos seus, né? E eu gostaria de continuar por 2 ou 3 encontros nessa temática do amor de Deus, o amor da aliança, o Deus que cumpre o que fala, cumpre a promessa, só com uma linguagem que não é a prosa, é a poesia. E há no Velho Testamento um livro, que é o Cânticos de Salomão, o Cântico dos Cânticos, que ele está dividido em 8 capítulos na sua Bíblia. Você vai ver que ele tem o amado, hoje já é dividido as falas ali num diálogo e um coro das mulheres de Jerusalém. Então é uma linguagem poética que trata mais assim dos símbolos, traz metáforas, traz o mundo das fragrâncias, o mundo das especiarias, compara a beleza da mulher, parte a parte do seu corpo, ao encontro, um casamento e a felicidade nupcial de ser esposo e a esposa, ou do amado e a amada, em algumas traduções está escrito assim, não é? É uma linguagem que trata e trabalha mais a linguagem simbólica e imaginativa, mas que toca muito a alma como a música, como o livro dos Salmos. Se bem que o livro dos Salmos existe uma linguagem às vezes direta, misturada assim com a voz poética, né? Mas nesses encontros nós queremos, não versículo por versículo desse poema, porque é um poema só, dividido na nossa Bíblia, mas na verdade ele é um escrito inteiro. Eu queria convidar você a valorizar, o revalorizar, o repensar, o refletir sobre há uma dinâmica interior da nossa alma, há um seio crucial do seu coração, do meu coração, de sermos satisfeitos, de sermos completos nessa vida, na existência, de termos uma vida plena, completude, né? E é no amor que nós encontramos a saciação da alma. Então essa dinâmica da alma que deseja, que tem anseios cruciais muito maiores do que nós podemos satisfazer com as coisas materiais, é essa dinâmica da beleza do amor e do amor bíblico, né? O amor dentro dessa atmosfera do encontro entre o amado e a amada, né? E há algumas expressões em cantares muito bonitas, por exemplo, em algumas traduções diz o amado da minha alma, né? O aquele a quem meu coração ama. E dificilmente nós temos muito assim liberdade de entrarmos nesse poema e entendermos que aqui há uma revelação divina, inspirada, que fala da nossa alma desejosa do Criador, de Deus, né? O anseio mais profundo da alma, o anseio mais ligado à felicidade é ser amado, mas está ligado ao Criador, a Deus. Então, fora de Deus, no amor apenas humano, no Eros, né? O Eros é uma figura ali da mitologia grega, né? Vem de Afrodite, ou deus do amor, né? Deusa do amor, que tem a sua correspondência romana em Vênus. Aí vem o Eros, mas não que nós não devemos amar através do Eros, ou da força humana, aquilo que Deus nos possibilitou. Mas o amor nessa dinâmica de cantares, como nós vimos no livro de Ruth, e se você olhar a revelação de Deus a respeito do amor no Novo Testamento, ela está focada na pessoa de Deus, do Senhor Jesus. É Ele que sacia, completa, integra, reconcilia, perdoa. E aí tem uma palavra do Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor, que o apóstolo Paulo vai falando do ágape, né? Esse amor de doação
que Deus tem por nós, esse amor perfeito. Então a completude está em nós nos unirmos a esse amor de Deus perfeito. Bem, feita essa pequena introdução, eu convido a você na sua casa, na sua leitura diária, no seu tempo de devocional, a que leia o livro do Cantares do Salomão, 8 capítulos, nesses próximos dias, né? Grife alguma coisa que lhe interessa, faça uma escuta pessoal da palavra, porque aqui nós vamos ver alguns momentos desses poemas, né? Algumas partes dessa poesia e tentarmos concluir que a direção certa para a nossa vida é Deus e descansar sobre o amor da aliança. Então o amor da aliança pode ser a temática, ou você pode dar uma temática como ele diz que o amor é melhor que o vinho. Nós vamos falar dessas duas realidades daqui a pouquinho. Eu vou fazer a leitura primeiramente na paráfrase aqui de Eugene Peterson, do capítulo 1, os primeiros versículos do Cântico dos Cânticos, ou Cânticos de Salomão. E ele inicia perto, né, como é no hebraico, no original, vários escritores e autores que você lê sobre esse livro, eles sempre citam essa curiosidade que no hebraico o livro abre-se com a palavra beija-me, né, trazendo toda essa voz da intimidade, essa voz do apelo, do desejo entre o amor, entre o amado e a amada, e inicia-se com a palavra beija-me. Na NVI, do Almeida, não começa já trazendo esse tom mais sexual, mais íntimo, mais pessoal para o poema. O Eugene Peterson traz também, ele diz assim, no início: beija-me bem na boca, sim, pois o seu amor é melhor que o vinho, mais fascinante do que os mais finos perfumes. Pronunciar o seu nome é como ouvir o murmúrio das águas. Não me admira que as jovens o amem tanto. Versículo 4, leve-me junto com você. Vamos fugir, quero ir com o meu amado. Celebraremos e cantaremos as mais belas canções. Sim, porque o seu amor é melhor que o mais nobre vinho. Como você é amado, quem não o amaria? Deixar aqui o do Eugene Peterson e vamos para acompanhar pela NVI. Os comentários onde a gente vai ficar mais na NVI. Então, como você reparou, aqui há as figuras que trabalham os nossos sentidos, a nossa imagem, simbolicamente. E a frase que eu quero contextualizar para nós, nesse âncora de hoje, é que o amor é melhor que o vinho. Ele fala 2 vezes, né? Celebraremos o seu amor mais do que o vinho. A segunda vez que ele fala, que está exatamente no versículo 4. O vinho é uma expressão em todas as culturas de celebração. Inclusive eu tenho uns aqui na minha mesa aqui da igreja, que de vez em quando eu não tenho nada que fazer, eu abro um e tomo. Não, é brincadeira. O João tem um monte de vinho aqui. Mas vou deixar aqui porque o assunto hoje não é vinho. Aliás, não entendo muito de vinho, só gosto de tomar algumas vezes, né? Mas bem pouquinho. Mas o amor, o vinho, apesar que é só presente, eu não sou de tomar mesmo, está dizendo que para nós que existe uma experiência melhor do que a sociabilização humana. O vinho, claro, traz euforia, o vinho faz um encontro de celebração, o vinho aproxima as pessoas para falarem, e daí quando você toma um pouquinho a mais, você fala tudo, sua inibição cai, né? Seu raciocínio muda, e até é perigoso, né? Você tomar um pouquinho mais, por isso tome com moderação, aquela propagandinha das cervejas, etc. Mas quando o autor bíblico aqui, que pensamos que é Salomão, diz que o amor é maior que o vinho, que há uma experiência muito maior do que a nossa humanidade pode exercer. Há algo que tira você do individualismo melhor do que usar uma substância química. Alguém que pode trazer a verdadeira alegria muito maior que uma pequena euforia momentânea através
do uso do álcool, não é? Que há uma experiência que nós devemos, na caminhada cristã, dar o centro da nossa vida, ou o centro do seu coração, do meu coração. Nós devemos ter que dar espaço para a experiência da reciprocidade dos afetos, e é o maior desejo do coração humano, é realmente ter um amor, ou ser amado, compreendido, respeitado, né? Agora pode ser que aí onde você está se diz assim, mas eu estou extremamente decepcionado com os afetos ou com o amor, eu estou experimentando uma experiência de rompimento de aliança. Eu estou desiludido com a minha história de vida porque meus pais não me compreenderam, minha esposa não me compreendeu, ou o pessoal da igreja não tem aquela comunhão afetiva, né, compreensiva, consoladora, etc. Então, você deve ter muito cuidado para não dizer o contrário do que Salomão está dizendo nos seus cânticos, no seu poema, exaltando o amor como verdade espiritual de Deus, da aliança. Aliás, então tem a palavra aliança aqui nesse texto, né? Você não vai encontrar a palavra aliança como nós entendemos a nova aliança no sangue de Jesus, ou seja, um pacto que Deus nunca rompe, a promessa que Ele não deixa de cumprir, a presença que não falta do seu amor no nosso coração. Não existe a palavra aliança, mas ela expressa na sua poesia o amor de Deus como uma aliança, um pacto inquebrável pela parte de Deus. Mas eu estava querendo dizer o seguinte, às vezes nas nossas decepções e desilusões com a vida, até conosco mesmo, que às vezes ferimos quem ama ou deixamos as pessoas por orgulho, por não querermos quebrar a nossa forma de pensar, e não queremos perdoar, não queremos renovar ou recomeçar os relacionamentos em amor, seja dentro de um casamento, entre os filhos, ou dentro de amizades, ou dentro da igreja de Jesus. Muitos de nós, ao lermos isso aqui, eu estava pensando assim, talvez estamos alegres e felizes, tal, celebramos o vinho. Talvez para alguns de nós o vinho é melhor que o amor. Eu quero dizer que quando a gente diz que o vinho é melhor que o amor, nós estamos querendo dizer que aquilo que eu elejo nos meus desejos deformados, distorcidos, que os anseios do meu coração, aqueles cruciais, são mais egoísticos. Eu estou dizendo que o prazer pessoal do ego, o prazer da carne, é melhor que a difícil tarefa de amar. Aliás, se eu vou amar alguém ou alguma coisa nessa vida, eu preciso de Jesus. Porque senão é perigoso eu ferir as pessoas que estão próximas de mim, desiludi-las e abandoná-las. Por isso que talvez o meu coração às vezes leia esse texto, essas poesias tão belas, tão bonitas, tão alimentadas da chegada até as núpcias do casamento, que é o ato sexual, né? Tremenda força da intimidade. Eu digo, sabe, talvez para mim eu fico pelo meio do caminho, porque o vinho é mais fácil que o amor. Alimentar as minhas paixões individualmente, porque o vinho simboliza a força humana, a socialização e os prazeres que estão nas minhas mãos. E daí eu posso ter prazer, eu posso ter até o prazer sexual, mas não amar. Eu posso viver de outros prazeres como o vinho, como aquilo que me atrai, mas não sofrer para manter o amor. Não me abnegar para manter uma amizade, não renunciar para manter a minha participação no corpo de Cristo numa igreja local. Então é muito perigoso para nós, pelo fato das desilusões nos nossos relacionamentos e pelo fato de que é mais fácil cair no narcisismo, defender-se, porque eu não quero sofrer, porque quem ama sofre. Também é uma prerrogativa desse texto, pelo menos 3 vezes vai encontrar, que ele diz assim, o escritor diz, não desperte o amor antes que ele queira. Ele está querendo dizer para nós que amar é uma tarefa dificílima, não é natural amar
como o amor que está aqui, que é o amor doação, o amor entrega, é o amor que se submete aos outros, é o amor que luta para não deixar o outro abandonado. Parando um pouquinho aqui, como está a sua rede relacional? Se nós fôssemos parar aqui, eu tenho que fazer uma pausa, gente. Pausa feita, voltamos aqui, né, João? A pausa, refizemos aqui agora, a pergunta é como está a sua entrega a essa visão bíblica, e aliás que é a visão do Novo Testamento, porque o primeiro e o segundo maior mandamento, meus irmãos, quais são? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, você sabe o resto, e amarás o próximo como a si mesmo. Depois Jesus ainda diz, novo mandamento vos dou, no sentido de que vai amar como eu amei, como eu vos amei. Então essa questão de amar como Jesus ama, porque Jesus te ama de uma forma que você vai ver nos textos de hoje e na poesia, uma forma integral. Jesus ama de uma forma da paixão de Cristo na cruz, de uma forma sacrificial. Jesus te ama olhando e vendo as tuas sombras. Jesus ama quando nós éramos ainda pecadores, diz Romanos, Jesus morreu e se entregou por nós. Então, ao perceber que eu sou amado desta forma integral, completa, e sou convidado a ter este amor da aliança ao próximo como amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então amá-la como eu me amo. Então isso traz para mim que no amor existe certo grau de sofrimento. E eu penso que você e eu podemos ver que estamos no caminho do Evangelho, não tanto pela primazia do que eu conheço da Escritura. Por favor, eu não sou uma pessoa que nega que você tem que estudar, ler, conhecer, né? Mas a primazia da Escritura, o centro da fé é a pessoa de Jesus Cristo e a sua palavra. E nele está posto o amor. Inclusive, para Paulo, as 3 virtudes teologais, fé, esperança e amor, você sabe que a principal ele diz é o amor, porque o amor abrange a fé e a esperança. Porque no amor a Deus e a próximo, abrange todo o quebrantamento que eu tenho a ter em função do outro. Quebra o orgulho, quebra a vaidade, falta de perdão. Ir lá a quem eu rompi, a quem eu desiludi, dizer, me perdoe, eu não sou a pessoa que você gostaria que eu fosse, mas eu quero me reconsiderar. O amor nos leva à permanência nas relações, né? Então, não é muito fácil ler esse texto e dizer que o amor é melhor que o vinho. Ele é mais completo, ele é mais integral, ele é divino. E essa relação entre o amado e a amada, nesses diálogos, junto com o coral das mulheres de Jerusalém, pelo menos a Nevi está dividindo já os textos assim, nesse poema, dizem a você que a primazia na vida cristã é o amor, porque o exemplo vem de Jesus e na sua palavra. Então, se eu souber muito da Escritura e tiver uma grande vivência na igreja, fazer muitas coisas para Deus, aí diz, se não tiver amor, nada disso adianta. Então, quando 1 Coríntios, e você conhece esse texto, se você é visitante aqui na gravação, você pode ver o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, diz que há um caminho melhor para nós, porque o caminho do amor, ele realmente é contra o orgulho, contra uma vida baseada no ego, no eu mesmo. Orgulho, individualismo, falta de perdão, arrogância. Não sei o que Deus pode dizer a nós, mas não vamos continuar, não vamos parar só nesse primeiro princípio que o amor é melhor do que o vinho. E quando experimentamos o amor de Jesus e seguimos o exemplo de Jesus de amar o próximo e amar a Deus, então a verdadeira alegria começa a tocar a nossa alma, mesmo nesse mundo
com desamor e com muita luta, né? A experiência do amor é melhor do que o vinho, porque ela começa a trabalhar o seu coração. Então eu vou para um segundo símbolo que também tem aqui nos Cânticos dos Cânticos, eu tenho meu caderno aqui, é que em Cantares, no Cântico dos Cânticos, nessa coleção de poemas sobre o amor, não existe a palavra Deus em momento nenhum do escrito. Não existe. Você vai procurar, nenhuma forma nessa poesia está escrito Deus. Mas ao mesmo tempo, ele nos dá uma figura mental, imaginativa de jardim. E o jardim, o simbolismo do jardim está desde Gênesis 2, 8 e 10. Se você abrir Gênesis 2, 8 e 10, você vai ver que Deus plantou um jardim, o Éden. E nesse jardim, um lugar que Deus plantou, havia árvores, e aquela do conhecimento bem e do mal, tinha umas árvores centrais, tinha rios, tinha plantas. E esse lugar, que é o Éden, havia plantas, havia depois os animais, havia o ser humano, e é o lugar de encontro. Então o simbolismo do jardim também está no Cântico dos Cânticos. Vamos achar aqui aonde que eu vou ler para nós percebermos o simbolismo do jardim. No capítulo 4, verso 16. Acorde, vento norte, venha, vento sul, soprem em meu jardim, para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor. Que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os meus deliciosos frutos. Entrei em meu jardim, minha alma, minha noiva, ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, com o meu favo e meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite. Esse encontro tão intenso quanto um encontro nupcial entre o casado e a casada, o noivo e a noiva, o amado e a amada. E falando desse jardim, no capítulo 6, verso 2, é ela que diz: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias para descansar e colher lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que encontro intenso, íntimo, né? Tem toda essa linguagem das núpcias. Mas o jardim é um símbolo do espaço que Deus cria em Gênesis 2, 8 e 9. É o espaço citado aqui, onde está toda a possibilidade de cores, de brilhos, de odores, de fragrâncias, né? de mirra, fala aqui de toda essa figura poética. Então, porque temos, o jardim é um lugar que nós temos a capacidade de escolher o nosso amor, de desejar apenas qual é o amor que a quem vou me entregar. O jardim do Senhor, o paraíso, é onde o Senhor é amado, é desejado acima de todas as coisas. O jardim é o local onde reina a soberania de Deus, a soberania da comunhão. Lembra de Deus encontrando Adão e Eva ao entardecer da virada do dia, aonde a soberania é do amor. Esse simbolismo do jardim era bem conhecido na época do escrito aqui pelo rei Salomão. Os monarcas faziam aqueles seus castelos, aqueles seus palácios, suas fortalezas, e lá colocavam um poderoso ingrediente de grandeza, de maravilhamento, os seus jardins, né? E nesses jardins, por exemplo, um exemplo se encontra em 2 Reis 21, 18, Manassés. E nesse jardim, só que o Manassés, como era um rei mau, ele coloca as árvores frutíferas, os arquidutos, as fontes, os pomares, as flores, as fragrâncias, os perfumes. Tudo existe no jardim de Manassés. Mas ele não amava a Deus. Então o jardim, o lugar, esse espaço que ele cria na sua casa, na sua vida, no seu reinado, é um jardim de perversão. Para Manassés, lembre, o vinho era melhor que o amor. O seu ego e o seu orgulho eram melhor que a obediência e a submissão a Deus. A idolatria dele não o permitiu a experimentar esse tipo de relacionamento, essa dinâmica íntima
que aqui mostra da moça de Sunem, a Sulamita, com o amado da alma dela, né? Possivelmente a figura de um pastor rico, ou de um rei, conforme a interpretação do amado que você queira dar. O símbolo do jardim, do amor, o que isso tem a ver comigo que não vivo nessa época dos jardins da realeza? No máximo, quando a gente visita algum lugar que foi um palácio, aí você vai conhecer as fontes dos jardins e acha tudo muito bonito. Mas o jardim do Senhor simboliza, na sua e na minha vida, que precisa ter uma restauração da primazia do encontro com Deus, do afeto por Deus, da comunhão e intimidade com o Senhor Jesus antes de todas as coisas. E nós colocamos o nosso coração aqui diante do Senhor, em oração, para poder experimentar esse anseio por um encontro com Deus. Transformar o nosso coração em um jardim é muito difícil. Porque naturalmente o meu e o seu anseio primeiramente não é por Jesus, não é por encontro com Deus, muito menos pela vida de oração, pela meditação nas Escrituras, pelo serviço na igreja, ou no reino, ou no mundo. Os nossos desejos primariamente são materiais. Amor, não, mas sexo sim. Entrega, não. Generosidade, não, mas dinheiro, sim. Humildade, não, mas poder, sim. É como a gente lê aqueles livros, né? As grandes tentações. Sexo, dinheiro e poder. Os nossos corações, ou simbolicamente jardins, podem ser que nem de Manassés. Profunda depravação. Festas e mais festas, idolatria e idolatria. E na antiguidade, é bom que você entenda isso, a espiritualidade ou a religião era ligada a festivais da fertilidade, da agricultura e ao sexo. Então, religião e sexo nos povos em volta de Israel eram comuns. As prostitutas eram sacerdotisas muitas vezes. E nesses cultos a sexualidade era unida à perversão. O nosso coração precisa celebrar e agradecer a possibilidade que nós temos em Jesus de desfrutar da sua comunhão e companhia e celebrar mais por gratidão do que por culpa, ou por medo, por dever. Eu sou crente, tenho que fazer, tenho que estar. Então, o Cantar de Salomão tem esse ritmo, né? É um ritmo de dois amantes, o amado e a amada, que intensamente procuram, buscam, tem isso como alvo e expectativa alegre para a vida. Há muita alegria nessa poesia. Ela contagia, ela tem um ritmo que nos traz assim, puxa, então quer dizer que o coração humano criado por Deus, desde o Gênesis, vai ter a maior das alegrias quando se encontra com o seu Criador, um relacionamento amoroso, de escuta e de fala, que envolvem realmente a fé em Jesus, a escuta da palavra e a oração. Deixando o simbolismo do jardim, então o amor tem um espaço privilegiado aqui nesses jardins. Eu quero continuar agora o capítulo 2, a partir do verso 9. Uma fala agora do noivo, do amado, né? Você é mais linda das mulheres. Se você não o sabe, siga a trilha das ovelhas e faça junto à tenda dos pastores. Compara você, minha querida, a uma égua das carruagens do faraó. Como são belas as suas faces entre os brincos e o seu pescoço como os colares de joias. Aqui a gente, ao ler essa aqui, ele fala de pomba, égua, gazela.
Então, conforme a gente vai lendo as comparações que ele faz de quem é a amada, é importante perceber que ele está personalizando o seu amor. Está tornando uma linguagem pessoal. Ele dá o som, o nome dela, e ela e ele conferem grande importância a essas descrições com a fauna, com a flora, com os sons, com os cheiros das especiarias, porque à medida que meu coração tem um alvo na vida, e ele se entrega a isso, que é o encontro de amor, eu tenho espaço e tempo para detalhar. E às vezes até é engraçado porque alguns desses exemplos, dessas metáforas, elas não comunicam tanto para nós assim os padrões de beleza e de interesse como tem na poesia. Então a gente fica um pouquinho refém nesses momentos de entender como pode ser essa beleza, né? Porque o nosso padrão estético e de beleza hoje é muito diferente daquele mundo antigo, né? Ainda assim, no versículo 16, o meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Volte, amado meu, antes que rompa o dia e fujam as sombras. O texto, o meu amado é meu e eu sou dele. Aqui então já está estabelecido o vínculo, e ele é um vínculo intensamente pessoal. Eu gostaria de ler aqui um comentário de Eugene Peterson sobre a história do livro de Cantares, dessa pessoalidade. Daí você pode estar perguntando o que tem a ver o Deus da Aliança que eu estou citando hoje com essa poesia, parece até erótica, íntima, de núpcias, de afeto, de amor entre o amado e a amada. O Eugene Peterson, numa pesquisa que ele faz sobre esse livro, ele percebe que em alguma época posterior do escrito, ele era lido na festa da Páscoa. E aí ele tem um comentário todo aqui sobre a relação que existia na cultura de Israel de ler Cantares, ler essa poesia durante aquele jantar especial chamado de Seder, né? Aquela refeição onde era lido, vou ler aqui a nota de rodapé antes de ler o livro. Seder termina com uma refeição e uma recitação de vários salmos, a degustação de quarto e último copo de vinho, o cântico de vários hinos, que poderiam ser salmos, e por fim algumas canções populares. E em muitas comunidades e famílias, o chefe da família encerra toda a cerimônia com a leitura dos cânticos, Cantares de Salomão. E qual que é a ideia do Eugene Peterson, esse escritor, pastor? Está dizendo que na cultura o ato principal da Páscoa, claro, era o cordeiro, né? A celebração da libertação do Egito, da escravidão, de uma vida doída, de uma vida difícil. Então eles tinham todo um cerimonial de leituras, cânticos e refeições, mas em algum momento eles introduziram a leitura desses poemas na festa da Páscoa. E qual que é a conclusão que ele diz dessa leitura de Cantares de Salomão durante a festa do povo de Israel? Eles estão festejando o êxodo, libertação do pecado, libertação. O cântico é o livro mais voltado para o interior, o mais íntimo e pessoal de todos que compõem a Bíblia. Ele complementa a representação histórica de libertação. Dá atenção, tira um pouco a atenção do ambiente histórico e dirige para os relacionamentos interiores. A leitura do cântico no contexto da Páscoa demonstra que o evento histórico glorioso e definitivo da salvação, no qual o povo de Deus é estabelecido em seu caminho de amor, é praticável no ambiente da intimidade entre as pessoas na vida comum. Então ele está nos ensinando, Eugene Peterson, que a história da salvação na nossa vida, como foi de Israel, a libertação por Moisés, atravessando o Mar Vermelho lá, libertação, tem a ver com o amor de Deus que salva,
o amor de Deus da aliança que liberta, o amor de Deus em Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, que perdoa os teus e os meus pecados, o amor de Jesus que está em meio à igreja, à sua família, a minha, em meio às dores e às provações que nós atravessamos, que toda a história de salvação é um ato de amor. É um ato de celebrar o amor que Deus tem mostrado e expressado para a sua vida e para a minha vida. Por isso, nesse texto que eu li, do 3, é uma declaração que também se repete várias vezes. O meu amado é meu e eu sou dele. É uma declaração de fé que nós devemos entender. Eu amo a Jesus e Jesus me ama. Parafraseando, dando a minha ideia. E quando eu digo que eu amo a Jesus, porque Jesus me amou primeiro, ele me ama muito, aqui existe um risco. E aqui eu quero, chegando para o final da semana que vem, a gente pode continuar algumas dinâmicas dessa poesia sobre o amor de Deus, o amor da aliança, é que o risco é o que está na sua mente grudado quando você diz eu amo a Deus. Quais as ideias que vêm à sua mente quando você diz eu amo a Jesus, ou eu sou de Jesus? O risco que nós temos é ficarmos reféns de uma caricatura. Por exemplo, eu sei racionalmente, eu amo a Jesus, Jesus, Deus me ama, sim, Deus me ama. Isso é parte. Ou eu posso até citar um texto, né? Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Então eu sei que Deus me ama. Então, há uma parte racional lógica que me ajuda no compromisso, que diz, eu amo a Jesus, Jesus me ama. Isso é lógico. Mas eu tenho que somar, já que é o amor de todo o coração, a parte da consciência também dos meus afetos, a parte dos sentimentos. Que muitas vezes, em muitos momentos, nós não estamos sentindo. Mas temos que favorecer alguns momentos que também apareça o nosso ardor, o nosso entusiasmo, a nossa alegria por sermos amados e podermos assim amar a Jesus. Então você soma a racionalidade, a lógica, o componente afetivo, o componente emocional. Mas também você pode dizer que mas amor também é uma escolha, é um ato voluntário, eu elegi alguém para me entregar. Então você completa essa tríade com o aspecto volitivo, da força e da vontade. Você poderia também somar outros aspectos da nossa vida, a moral, o comportamento, a ação, né? De fato, de verdade, quando eu obedeço, quando eu ajo nas ações do dia a dia, estou mostrando. Então, eu quero mostrar para você que a gente não precisa ter muito medo de dizer assim, que eu sou amado por Deus. Deus é o amado da minha alma o ama, porque às vezes nós conseguimos conectar com um desses lados, porque o amor é uma realidade multifacetada, não é fragmentado, é multifacetado, ele é um só, mas você pode ver facetas diferentes. Então, em algum momento da sua vida, você pode não estar sentindo nada. Não me sinto amado por Deus, mas posso apelar para a minha razão, para a minha lógica, para o conhecimento, das experiências que eu tenho, mas Ele está aqui, porque Ele disse que me ama. Em alguns momentos, vocês podem estar com o coração exuberante, assim, você meditou na Bíblia, está um momento de oração pessoal, então o seu coração traz os sentimentos, você traz a sua alegria, o seu entusiasmo, mas você não está numa ação concreta, então você está interagindo mais com a parte afetiva, ou você está fazendo algo por serviço de Deus sacrificialmente, então você está usando sua vontade e sua ação. Eu quero mostrar para você que às vezes nós temos que simplificar, porque senão não vamos ter coragem de dizer que, apesar das minhas fraquezas e falhas, sim, eu amo a Jesus, porque eu entendo que esse amor que está aqui em Cantares é um desejo, é um anseio, é um amor que se doa. Se você doa a sua vida a Jesus, por mais recuos e fraquezas que você tem, por mais que você possa olhar e ver áreas da sua vida que precisam ser consertadas, saradas, curadas, por mais pecados que precisam ser ainda tratados, quando você entra no caminho através de Jesus, e eu quero terminar com isso, acho que já foi bastante hoje, né, João?
Quero terminar com uma oração de Paulo aos Efésios. Ele tem uma oração no capítulo 1 e outra oração no capítulo 3. Mas a oração do capítulo 3 fala para nós de simplificarmos no sentido de dizer: eu estou no caminho de Jesus, então estou debaixo do seu amor e a minha entrega foi feita por amor. Então eu amo. Se eu estou pensando, se eu estou sentindo, se tem vontade, se tem ação, não importa investigar em que lado que eu estou demonstrando isso, mas eu estou no caminho por amor a Jesus. Paulo diz assim, eu quero terminar talvez com a oração de Paulo, em vez de fazer uma oração pessoal. Vamos orar a oração de Paulo em Efésios 3:14. Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que as suas gloriosas riquezas ele o fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E é essa a parte principal agora. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, que é a igreja, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Isso é ser pleno de Deus. Que essa semana você, como Paulo ora de joelhos, possamos estar plenos, alicerçados no amor de Cristo, no amor que perdoa e que acompanha a nossa vida. Semana que vem, continuamos aqui no Cânticos dos Cânticos. Tchau.